ivory herb. Beautiful soap. It's out of a dream. A new natural soap. Creamy lather, herbal goodness. For skin that never grows old. Royal Heather. The new ivory herb. Royal Heather. The new ivory herb from Smith & Baker. Tem jogos que a gente joga, e tem jogos que joga com a gente. Immortality, lançado em 2022, não é só um mistério interativo, é uma experiência sobre o próprio ato de olhar, de montar, de buscar sentido nas imagens. É um jogo que não te diz o que aconteceu com Marissa Marcel, mas que te convida a procurar. E no processo, te faz pensar como a linguagem dos games, do cinema e da nossa cultura visual molda o que a gente entende como real. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre dois aspectos que chamaram muito a nossa atenção na obra. O primeiro deles é a tipologia cybertextual, ou seja, basicamente é como o jogo ele vai se estruturar em escolhas e caminhos que a gente mesmo vai traçar, como um jogador, o que a gente vai decidir que aconteça. E o segundo é a questão da metalinguagem, porque o Immortality, ele não fala só sobre coisas dentro do universo dele, in-universe. Ele também vai falar da própria linguagem que constitui o Immortality, sobre o que é representar, filmar, editar, e como isso tudo muda o que a gente vê e quem a gente é enquanto vê. O Immortality, ele basicamente é meio que uma crítica à própria indústria cinematográfica. Screen test. Matilda's magical dress. Second option. Give us a turn. Logo de cara, Immortality já quebra nossas expectativas, porque é um jogo que não tem fase, não tem missão, nem mesmo um caminho certo a ser seguido. O que existe a princípio é um vídeo, um único clipe. E aí você clica em um rosto e vai para outro clipe, e aí vê uma maçã, clica nela e cai em uma cena completamente diferente. Cada clique é uma escolha, e cada escolha te joga para um canto totalmente diferente dessa teia de fragmentos. Por exemplo, cenas de 3 filmes inacabados, entrevistas, bastidores e por aí vai. Você começa a perceber que não existe um começo nem um fim. Quem conta essa história é você. E esse processo muda tudo. Por exemplo, se você assiste primeiro a um bastidor em que Marissa está nervosa, depois vê a cena do filme em que ela parece segura, isso afeta a forma como você entende aquela performance. Ou o contrário, ver a cena primeiro e depois descobrir como ela foi feita te dá outro tipo de impacto. Tudo em Immortality é sobre a ordem em que você vê e sobre o que você escolhe prestar atenção. Mais do que isso, o jogo ele vai te dar ferramentas para você manipular o próprio tempo. Você vai poder pausar, avançar, retroceder quadro a quadro. Você vai poder clicar em elementos minúsculos da cena e fazendo isso você pode até descobrir, tipo, coisas escondidas, coisas que na primeira vez passaram despercebidas, como meio que seres que só aparecem quando você rebobina a imagem do jeito certo. Isso vai mudando a relação do jogador com a narrativa. Aqui você não vai só assistir, você vai editar, você vai pesquisar, você vai criar conexões, e no final isso meio que é a confirmação de que Immortality, sim, ele é um jogo. Você é meio detetive, meio montador, meio espectador. É uma experiência que desmonta aquela ideia de história linear. Cada pessoa vai montar Immortality de um jeito totalmente diferente. E é justamente aí que está a força do jogo. Ele não entrega um significado pronto. Ele te obriga, na verdade, a construir o seu. Mary didn't wear blue. And she wasn't a virgin. That's blasphemous. E quanto mais a gente mergulha nessa investigação, mais o jogo começa a falar com a gente sobre si mesmo. Ele começa a se revelar como uma obra que não quer só contar uma história. Ele quer mostrar
como as histórias são feitas. Tem uma cena em que o diretor ele tá orientando a Marissa sobre como olhar para outro ator. E ele tá dizendo confiança, mas com dúvida nos olhos. Aí ali a gente vê claramente que o que parece natural, ele foi ensaiado milimetricamente. Toda aquela espontaneidade, ela é construída. E aí você assiste a mesma cena, já gravada, e vê o resultado final. Você começa a perceber que o jogo, ele tá colocando lado a lado o falso e o verdadeiro. Ou melhor, o encenado e a encenação sobre o que é encenado. Em outros momentos, os atores, eles discutem personagens, eles discutem o roteiro, eles discutem os significados, e a gente entende que o próprio filme, dentro do próprio jogo, ele está debatendo o que é representar, o que é verdade e o que é performance. E é aí que vem as camadas mais estranhas. E interessantes ao mesmo tempo, porque em certos clipes, quando você rebobina de forma específica, uma outra figura aparece. É como se um ser que habita o corpo dos atores aparecesse. E esse ser, né, ele atravessa os filmes e os bastidores. É como se representasse um imortal. E, de modo geral, esses seres não são só criaturas misteriosas. É como se eles se apresentassem como a própria linguagem tomando forma. É como se eles vivessem na imagem. E literalmente é isso. Dá para se interpretar que eles vivem na imagem. Eles são metáforas daquilo que permanece mesmo depois que as luzes se apagam. A performance, o registro, a ficção que não desaparece. Marissa Marcel, a protagonista, nunca estreou em nenhum filme, mas ela vive em todos eles. Ela é uma atriz que só existe nos fragmentos, e mesmo assim ela é imortal, porque ela continua sendo vista, porque ela foi filmada. Porque nós estamos aqui, clicando, assistindo, buscando sentido no que restou. E aí vem uma provocação mais metalinguística do jogo. Será que nós, espectadores, também não somos imortais enquanto habitamos a linguagem? Enquanto nós deixamos afetar pelas imagens, enquanto interpretamos, enquanto editamos mentalmente aquilo que a gente está vendo? De certo modo, o jogo parece dizer que mais do que buscar respostas sobre Marissa, a gente devia olhar para nós mesmos e buscar respostas sobre nós. Immortality não é sobre descobrir o que aconteceu com Marissa Marcel. É sobre nos fazer perceber como buscamos sentido nas imagens. Como investigamos, projetamos, interpretamos e às vezes até inventamos. É um jogo que nos obriga a montar uma história com peças incompletas, como a vida. E ao fazer isso, ele fala mais sobre nós do que sobre ela. Porque no fim das contas, talvez Marissa nem importe tanto assim. O que importa é o que a gente enxerga quando olha para ela. O que nossas escolhas dizem sobre o que queremos ver, sobre o que decidimos esquecer, sobre o que significa estar presente numa história, mesmo que ela não seja nossa. Immortality não dá respostas. Ela te devolve perguntas e te deixa com o espelho ligado. Tell us, Slates. Marissa, who will make a great heel? Hey, Bravo, take 5.